Olá, eu sou o Fábio de Jesus por Maria. Esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna. O pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022. Primeira sexta-feira do mês de dezembro. Jesus pediu que todas as primeiras sextas-feiras nós fizéssemos memória do seu sagrado coração. Que nós comungássemos, tendo confessado, é claro, estando no estado de graça, que nós comungássemos e oferecêssemos aquela comunhão eucarística em reparação às ofensas e aos ultrajes que ele tem sofrido no seu sagrado coração. Então, nessa primeira sexta-feira do mês de dezembro, procure o sacerdote, se confesse, participe da missa, comungue, receba a Eucaristia e repare com o seu amor, repare as ofensas e os ultrajes que Jesus tem sofrido no seu sagrado coração. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, assim você me ajuda a evangelizar. Vamos ao evangelho de hoje, o evangelho dessa sexta-feira, 2 de dezembro de 2022. Está em Mateus capítulo 9, versículos de 27 a 31. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, enquanto Jesus passava daí adiante, 2 cegos o seguiam gritando: "Tem compaixão de nós, filho de Davi." Quando entrou em casa, os cegos aproximaram-se dele e lhes perguntou: "Acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu: "Tomai cuidado, para que ninguém fique sabendo." Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, no Evangelho de hoje, São Mateus, o evangelista, nos apresenta 2 cegos que ouviram falar dos milagres de Jesus. Esses 2 cegos haviam ouvido dizer que Jesus curara os leprosos, que Jesus ressuscitara o filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitara a Talita, filha de Jairo. Esses 2 cegos haviam ouvido dizer que Jesus abriu o ouvido aos surdos, que Jesus fez os paralíticos andarem, que Jesus caminhou sobre as águas, que Jesus expulsou os demônios. Jesus deu ordem à tempestade, a tempestade cessou, deu ordem ao mar e a folha do mar se acalmou. E eles acreditaram que Jesus era um homem de poder. Eles acreditaram que Jesus podia tudo. Eles acreditavam na palavra do Senhor que diz: tudo é possível àquele que crê. Lucas 1, 37. E ouvindo falar que Jesus passava por ali, se puseram no caminho do qual Jesus passaria. E ouvindo a multidão, sabendo que Jesus por ali passava, eles começaram então a seguir Jesus gritando: "Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim." Queridos, quando eles dizem Jesus, filho de Davi, eles demonstram assim que eles têm conhecimento de quem é Jesus. Eles têm conhecimento de que Jesus é da genealogia de Davi, do rei Davi. E eles também, como judeus que eram, eles tinham conhecimento de que o Messias, aquele que haveria de vir libertar Israel, seria da árvore de Davi, seria filho de Davi, descendente de Davi. Então, quando eles dizem Jesus, filho de Davi, eles estão dizendo Messias, aquele que veio libertar Israel, nosso Redentor, nosso Libertador, aquele que tudo pode, tem piedade de mim, cura-me da minha cegueira. E o Evangelho vai dizer que Jesus caminhava e eles caminhavam atrás de Jesus, fazendo a sua oração, apresentando para Jesus a sua súplica, o seu pedido, o seu clamor. O evangelista Mateus não diz quanto tempo que eles caminharam atrás de Jesus. Talvez o dia inteiro, não sei. Mas o fato é que quando Jesus entra em casa, na casa de Jesus eles são acolhidos. Queridos, isso nos faz entender que eles caminharam horas atrás de Jesus. Porque se Jesus se recolhe à casa, significa que Jesus havia acabado a missão daquele dia, estava se recolhendo para o descanso noturno. Talvez já fosse tarde da noite. Talvez eles tivessem começado a seguir Jesus pela manhã, na manhã da vida.
E ao anoitecer da vida, eles entram na casa. Eles apresentam assim uma oração perseverante. Como aquela oração de Santa Mônica que durante 30 anos rezou por Santo Agostinho, pedindo a conversão de Santo Agostinho. Agostinho que era maniqueu, que era uma pessoa que vivia numa heresia maniqueísta. Santa Mônica durante 30 anos rezou pela conversão de Agostinho. Talvez ela tenha começado a rezar na manhã da vida, na juventude dela. Passou a tarde da vida, ela já virou uma mulher de meia idade. Chegou à noite, já era idosa. E ela durante 30 anos permaneceu rezando por Agostinho. Até que Deus converteu Agostinho, o fez cristão, o fez sacerdote, o fez bispo, o fez santo, o fez doutor da igreja. Deus sempre ouve a nossa oração. E assim também com esses cegos. Talvez tenham passado o dia inteiro seguindo Jesus, mas à noite, Jesus o acolheu na sua casa. E tendo entrado na casa de Jesus, Jesus lhes pergunta. Versículo 28. Quando entrou em casa, os cegos aproximaram-se dele e ele lhes perguntou: acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. A fé deles, o que eles queriam, o que eles desejavam, é que Jesus os curasse da cegueira física. E Jesus diz: faça-se conforme a sua fé. Conforme a sua fé. A fé deles era essa: cura, Senhor, os meus olhos. Eu quero enxergar, eu quero voltar a ver. Eu creio, Senhor, que tu podes tocar nos meus olhos, podes me curar na minha carne. Jesus toca nos olhos deles e eles são curados da cegueira física. Só que Jesus tinha um sonho para eles. E o sonho de Jesus era muito além da cegueira física. Jesus queria curar a cegueira espiritual. Jesus queria transformar a vida deles, não só socialmente, curando-os da cegueira física, mas Jesus queria transformar o coração deles. A palavra diz que Jesus o acolheu na casa. Quando entrou na casa, eles entraram na casa com Jesus. Jesus, ao acolhê-los na sua casa, queria também ser acolhido na casa deles, na casa do coração deles. Então Jesus lhes faz um pedido. Através desse pedido, se eles obedecessem à voz de Jesus, através dessa obediência, a partir dali, Jesus ia entrar aos poucos na casa deles, ia transformar os seus vícios em virtudes, a sua miséria em santidade, a sua morte em vida. Jesus ia transformar o seu luto em festa. Jesus ia transformar a vida deles por completo. Eles iam experimentar a verdadeira alegria de estar na presença de Jesus, de conhecer Jesus de dentro para fora. Não só de fora para dentro, de ter ouvido falar de Jesus, mas eles iam fazer uma experiência profunda na alma, no coração de Jesus. Jesus desejava que esses cegos fossem grandes santos. Talvez esses dois homens hoje devessem estar em altares, serem venerados pela igreja, como Mateus, como Tiago, como João. Talvez esses dois cegos fossem, quem sabe, os maiores apóstolos. Quem sabe, não sei qual era o sonho de Jesus para esses cegos. O fato é que, infelizmente, esses cegos que foram acolhidos na casa de Jesus, não acolheram Jesus na casa do seu coração. Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Versículo 31. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Jesus dá-lhes uma ordem. Silêncio. Não conta para ninguém. Ainda não é a hora. Não conta para ninguém. Eles não obedeceram à voz de Jesus e fizeram como queriam fazer. Saíram por ali, contaram tudo e espalharam a fama de Jesus por toda a região. Ah, mas é errado falar que Jesus os curou? Mas não é verdade? De fato, Jesus não havia curado? Não devemos propagar as obras de Deus, etc? Queridos, Deus deu uma ordem. Deus falou: não fala para ninguém, fique em silêncio. Eles não aderiram à vontade de Deus. Eles não obedeceram a Deus. Faça-se conforme a sua fé. A fé que eles tinham, que eles queriam, era apenas a cura física. Creiam, eles acreditavam que Jesus podia curá-los fisicamente, mas só queriam isso. Muitas vezes nós estamos seguindo Jesus há muitos anos, como esses cegos andaram atrás de Jesus o dia inteiro. Talvez você tenha andado atrás de Jesus desde a manhã da vida, desde a sua juventude, até agora, ao entardecer, quando você já é idoso.
Talvez muitas vezes Jesus te acolheu na sua casa, na casa dele, como aqui ele acolheu os cegos na casa. Mas talvez você tenha sido como esses homens. Só tenha pedido coisas que passam. Pedido cura física, pedido saúde do corpo, pedido para pagar dívidas, pedindo tantas coisas que passam. Talvez os seus olhos estejam fixos nas coisas da terra. Porque quando Jesus curou a cegueira física deles, os olhos deles se abriram para as coisas da terra, começaram a enxergar esse mundo. Só que Jesus queria lhes dar a visão espiritual. Jesus queria lhes dar a visão além, lá no alto da montanha. Talvez a gente tenha buscado os milagres de Deus, mas não tenha buscado o Deus dos milagres. Hoje Jesus, que muitas vezes te acolheu na casa dele, hoje Jesus quer ser acolhido na casa do seu coração. Como Santo Agostinho de Hipona, que diz que durante muitos anos ele buscou a verdade, mas encontrou a verdade quando entrou no seu íntimo, no seu coração, e ali ele encontrou Jesus. Santo Agostinho vai dizer nas Confissões: entrei no meu íntimo sob tua guia, então eu conheci a luz imortal, forte e brilhante. Quem conhece a verdade, conhece essa luz, ó eterna verdade, verdadeira caridade. Hoje, busque não só os milagres de Deus, mas busque o Deus dos milagres. Busque encontrar Jesus, a eterna verdade, a verdadeira caridade. E deixe Jesus transformar a sua vida. Deixe Jesus te salvar lá pro alto da montanha. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.